para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência. Está entrando no ar mais um episódio aqui do nosso podcast UTI Informe em Ação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais esse episódio. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e me chama lá no Instagram para a gente poder conversar sobre esse e sobre todos os outros episódios no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, como sempre, toda semana, há 3 anos, a gente só tira algumas férias bem pequenininhas, né, Sancler? Em dezembro, Uma em coisa janeiro ali, só mínima. no Réveillon, mas há 3 anos a Pelas gente minhas tá aqui. contas, a gente tirou 4 episódios de férias ao longo de Olha, 3 anos. Pois é. Então estamos aqui, gente, aqui no podcast, que você pode assistir no YouTube, no Spotify. A gente está juntos lá também no Instagram, no @UTIinformeação. E lá também você pode encontrar o nosso Linktree. No nosso Linktree você vai encontrar todas as informações sobre o UTI Informação, inclusive sobre os outros trabalhos que a gente faz, os nossos cursos que estão lá disponíveis, as outras possibilidades de nos chamar, né, para outras oportunidades de conversa, de curso para além daqui. A possibilidade de você apoiar o nosso trabalho aqui no podcast com o Apoie-se. A gente está lá no Apoie-se, que é uma campanha que, poxa, com pouquinho, bem pouquinho por mês, você nos ajuda bastante financeiramente, e também dá esse apoio, né, moral, de se você acompanha sempre a gente, se você nos descobriu agora e está gostando, de nos ajudar a continuar aí firme mais um ano, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, a gente vai para mais um episódio. Só falando dessa história de 3 anos, Sancler, até meu marido falou assim esses dias, caramba, 150 episódios, porque para quem não viu também, a gente postou, né, que foram 150 episódios, e aí ele falou, nossa, 150 temas, porque assim, ele falou, vocês não ficam falando aleatório da vida de alguém, ou qualquer coisa desse sentido, né? Não, Ele falou, 150 são temas pensados e escolhidos, né? E sem repetir os temas. É muita loucura, né? E aí, se você tá com a gente, por exemplo, lá no Apoie-se, a gente manda material exclusivo para vocês todo mês, de estudos dirigidos, de conteúdo mais aprofundado dos nossos temas. Então, imagina, né? A gente já começou isso faz um tempo, e tem gente aqui, a gente agradece de coração, que está com a gente desde que a gente começou o Apoie-se. Então, imagina o tanto de conteúdo que essas pessoas já receberam e puderam estudar e se aprofundar junto com a gente, né? Então, dá uma olhadinha lá e, de repente, vem fazer parte também. E aí, tá bom. Então, a gente comemora nosso aniversário de 3 anos, episódio 150, e toca o barco, né? E procuramos aí, então, estudar mais temas para trazer aqui, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa, porque para quem acompanha também, a gente sempre fala isso, né? A gente tem alguns pilares aqui no nosso podcast, né? E no UTI Informe Ação, né? Como empresa, a gente tem os pilares que nos sustentam, né? Então, a gente fala bastante aqui, é sempre evidência científica, e por isso que a gente tem, né? Cada mês a gente traz um artigo, tem um episódio específico de discussão de artigo. A gente tem aqui o paciente, né? Como um dos nossos pilares, esse atendimento ao paciente, centrado no paciente, e por isso que sempre tem também algum episódio ou falando disso, ou com os próprios pacientes, né, falando sobre eles. A gente tem como pilar também a nossa prática clínica, então por isso que a gente traz temas muito voltados para a prática, que você escuta e já sai para colocar a mão na massa. Aplicáveis, né? Literalmente, aplicáveis, né? E dentro disso tudo, a gente, desde o começo, tem o propósito de comunicar coisas fora da caixinha, fora do óbvio, para fazer a nossa profissão crescer, né? E uma das coisas que a gente repete muito aqui é sobre as habilidades que o fisioterapeuta precisa ter, né? E habilidades que por muitas vezes vão sendo acrescentadas, digamos assim, ou aumentando a importância delas cada vez que o mundo fica mais atualizado, né? Que a gente avança, a gente como profissão, a UTI como o local da UTI, né? E hoje a gente vai falar disso, digamos assim, de mais uma habilidade, né? Que a gente gostaria de trazer para cá.
para refletir com vocês, né, sobre a importância dela e que por muitas vezes a gente acaba não se atentando a isso, não trabalhando essa outra habilidade, né? Então hoje a gente vai falar sobre antecipação, a capacidade que a gente precisa ter, a habilidade que a gente precisa ter de antecipação. O que você acha, Sancler? Na sua opinião, essa habilidade, essa antecipação, ela é extremamente importante para um paciente, para um fisioterapeuta de UTI, porque eu acho que para algumas áreas da fisioterapia isso nem é tão importante, né? Mas e ali, dentro da UTI, né, da nossa realidade de trabalho? Eu acho que é crucial. Eu acho que é uma das habilidades, quando a gente discutir um pouco mais a fundo sobre ela, Débora, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, porque ela é uma junção de saberes diferentes e de atitudes dentro da sua prática diferente. Então, é você buscar estar à frente do que pode acontecer, né? Isso é antecipação. Você fala, vou me antecipar a determinada coisa, eu vou agir antes que aquela determinada coisa aconteça. Então, eu posso agir prevenindo, eu posso agir tratando, eu posso agir mudando um desfecho antes que ele aconteça, um desfecho negativo, eu posso fazer com que ele não aconteça. Então, a antecipação, ela, para a UTI, eu acho que ela é crucial. E assim, a gente, quanto formador, né, Débora, que está diante de aluno, estagiário, residente, etc., a gente cobra muito das pessoas em formação a tal da proatividade. Você precisa ser proativo. E é basicamente você precisa estar pensando em se antecipar. Isso é ser proativo. É você não agir simplesmente como resposta. Você não depende de uma ordem, você não depende de um comando, você não depende de uma coisa errada não, de uma coisa ruim ou negativa acontecer para que você possa ir lá e tratar. A nossa profissão, ela tem o poder de tratar, sim, problemas já instalados, mas ela tem um poder muito grande dentro da UTI de usar de intervenções que mudem os desfechos que nem aconteceram. Então, quando a gente fala de antecipação, eu acho que é uma habilidade, assim, que o fisioterapeuta ele tem que ter. Eu acho que muda a dinâmica da vida dele, da equipe, dos pacientes, quando ele consegue começar a entrar no seu plantão pensando, e aí, o que vai acontecer? Eu vou voltar ao que eu sempre faço nesse podcast quando possível. Analogia junto com esportes e futebol, principalmente. Você não entra num jogo de futebol, o time, sem pensar numa antecipação. Você pensa em qual é o tipo de jogo do adversário. Se é um adversário que cruza muito a bola e tem zagueiros altos para cabecear, você monta um sistema defensivo que vai fazer a cobertura da bola aérea. Se você tem um time que corre muito, você precisa de marcadores que consigam correr e acompanhar. Se tem um jogador central do outro time que distribui as bolas, você bota a marcação em cima dele. Isso tudo é antecipação. A gente tem que entrar no plantão mais ou menos visando isso. Então, eu acho que é assim que funciona essa habilidade. E eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. E eu acho assim, né, você falou, para evitar desfechos ruins, e aí você trouxe o exemplo do futebol. Às vezes a gente vai acabar tomando gol, né? Mas assim, ao Sim, invés de você tomar 5 gols, você vai tomar um só, entendeu? Então, perfeito. assim, tem coisas que a Você gente. entra diante de um time que você sabe que o time tá bem, que o time é grande, você não tá bem, você não tá organizado, você fala, pô, se eu tomar um, tá melhor do que se eu tomar 10. Então vou entrar para tomar um, essa é a minha Exatamente. estratégia. E excelente a analogia que você fez. Tem coisas que a gente Ou vai perder você, na UTI. ou você não toma, né? Não acontece o 7-1, né? Por exemplo. É. Não é Ou de 8-0 que a gente teve recente aí do Flamengo. Tá bom. É, não, mas é porque eu acho que assim tem coisas, né, que a gente consegue se antecipar e, como você disse, prevenir, né, não gerar alguns desfechos, mas tem coisas que a gente sabe que vai acabar naquilo muito provavelmente, mas a intensidade daquilo, por exemplo, pode ser menor, né? Ou o tempo daquilo pode ser menor se a gente consegue se antecipar de alguma forma, né, a tudo aquilo. Então, acho que você falou super bem, a diferença aí é entre o proativo e o reativo. Eu, particularmente, vejo na maioria das vezes ali né, uma equipe que muito mais está sempre reativo, né, correndo atrás do prejuízo, né, correndo atrás das coisas que aconteceram, do que proativo, né, porque para você ser um proativo, para você se antecipar, primeiro,
Acho que precisa ter muito conhecimento, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas acho que precisa ter uma confiança grande, né, então confiança grande entre a equipe também, para você falar: "Olha, não paga para ver, né? Não precisa pagar para ver. Eu estou te falando que vai acontecer isso, muito provavelmente, se a gente deixar isso acontecer com aquilo e com aquilo outro, né? Então, acho que é bem assim, não pagar para ver, sabe? Assim, Exato. e aí, eu acho que a gente tem diversas necessidades aí, né? Como você falou, porque a gente não deveria olhar e se antecipar como adivinhar, né? Quando eu estou antecipando alguma coisa, eu não estou adivinhando o que vai acontecer, né? Eu uso dados clínicos, eu uso a minha experiência, né? Eu uso a fisiologia, eu uso evidências, né? Para juntar tudo isso e me antecipar, né? Então não é Perfeito. uma adivinhação. Então a gente Não precisa é. de várias outras habilidades, né? Eu vou até colocar um exemplo prático. Você recebe um paciente na UTI, um paciente idoso, um paciente clínico de uma infecção, que precisa ficar sedado, que vai para a ventilação mecânica, que recebe antibiótico. Isso tudo nas primeiras 24 horas. Eu consigo pensar, pelo conhecimento, pela evidência científica já descrita, pela fisiologia e pela fisiopatologia, que esse paciente ele vai evoluir com prejuízo físico e funcional muito grande. Eu consigo me antecipar a isso. E aí, quando eu tenho esse conhecimento, que não é eu não estou achando, eu não estou adivinhando, é fato que isso vai acontecer, mas o conhecimento também me leva a entender que medidas mais precoces voltadas para a reabilitação, despertar e mobilizar esse paciente vão ajudar que esse prejuízo seja menor. Então, a minha antecipação é estar o tempo inteiro atento para desligar a sedação mais cedo, é assim que possível tirar esse paciente da inércia, do imobilismo e colocá-lo em mobilidade, é eu saber que eu tenho que progredir. E aí, depois de um determinado tempo, que com um profissional que não faça isso, esse paciente vai estar muito mal física e funcionalmente, pode ser que ele esteja não tão mal ou até mantendo para um profissional que tem essa capacidade de antecipação. Então, é bem lembrado que você colocou que não é uma adivinhação, é uma junção de conhecimentos, de saberes, para que você possa tomar as decisões certas para o desfecho lá na frente. E aí, quando você citou os pilares hoje no começo do episódio, a evidência científica e a experiência da gente, eles são muito úteis para que a gente possa fazer essas antecipações da maneira adequada. Exatamente. É você antecipar condições, né? Então, por Isso. exemplo, e vai desde coisas simples, assim, eu gosto muito quando eu vou ensinar para os alunos isso, eu acho que um exemplo bem clássico para mim é o paciente que eu recebo na UTI amputado, sabe? Ele tá ali, ele acabou de ser amputado, mas assim, eu antecipo algumas coisas. Então, por exemplo, esse é um paciente que as pessoas amam de paixão o quê? Colocar aquele rolinho embaixo do joelho. E aí eu antecipo que se eu permitir isso, se isso se propagar, esse Encurtamento. paciente, a hora que ele for lá no ambulatório para colocar a prótese, não vai dar, porque ele vai estar encurtado. Então, eu estou antecipando lá, eu estou olhando lá na frente, como que é a reabilitação desse paciente? O que ele precisa para protetizar? Né? Não ter encurtamento, é ter força de tais e tais músculos específicos, é ter um bom alinhamento de quadril. Então, eu antecipo tudo isso. Algumas coisas, Débora, será que tudo a gente vai trabalhar na UTI? Algumas coisas você não pode trabalhar pode ser que você não chegue a trabalhar diretamente, mas você pode trabalhar de forma indireta, né? Agindo em coisas que podem atrapalhar. Então, esse é um exemplo que eu gosto bastante, clássico. É um exemplo recente que eu discuti com os alunos, foi de uma senhora, uma paciente idosa que estava internada com a gente, que era funcionalmente previamente funcional, eu troquei a ordem, previamente funcional, e aí ela estava internada, né? Ela internou com a gente, e ela até estava fazendo bem os exercícios no começo e tal, e aí de repente ela começou a recusar, né? E aí, quando eu peguei ela com os alunos, o cenário que eu vi foi: já tem 3 dias que ela recusa direto, ela não tá saindo da cama, ela se cobria inteira e ela passava o dia inteiro com a luz apagada, coberta, sabe? Aí o raio-x dela começou a piorar, né? Aí eu falei para os alunos, eu falei, gente, a gente precisa se antecipar, porque assim, se você for avaliar a força dela neste momento, talvez ainda vá dar a mesma coisa na dinamometria,
né? Se você for conversar com ela agora, talvez a cabeça dela ainda esteja boa, né? Mas assim, a gente vai ficar esperando, permitindo esse cenário e pagando para ver até a hora que vai soar o alarme na nossa cara de que aconteceu, né? Então, Exatamente. eu me antecipo àquilo, eu falo, bom, peraí, esse cenário não está bom, né? Talvez, e assim, eu acho que esse é o típico paciente que a gente não se antecipa. Por quê? Porque não grita na nossa cara, sabe, as coisas, porque ele ainda está bem, entendeu? É diferente de Meio um paciente. velado, né? É velado que vai acontecer. Exatamente, é diferente de um Não é paciente, por exemplo, não é né? imediatista. Igual o exemplo que você deu, né, de um paciente que está sedado, esse paciente grita na nossa cara, né, porque a gente fala, poxa, agora está acontecendo uma coisa que eu não consigo tirar ele do leito, enfim. Essa paciente já não grita tanto, porque você fala assim, mas ela tá boazinha, ela tá bonitinha, se ela quisesse, ela faria, né, tá bom, mas, né, ela tá Depois de alguns indo. dias, será que ainda responde dessa maneira? Exatamente, né, um passo para trás devagar. Eu brinco com os alunos que eu falo: "Olha, o passo está curto, mas o passo está para trás, não está para frente", né, então tem que tomar cuidado. Então acho que é isso, é se antecipar, né. E esses são exemplos maiores, né, Sancler, mas falando no nosso dia a dia, a gente pode trazer exemplos menores, né. Então, por exemplo, eu vou mobilizar meu paciente, né, se a gente já falou isso um pouco aqui em alguns episódios. Se eu sei que esse paciente, se me passaram no plantão que esse paciente tem um AMS 8, por exemplo, eu me antecipo e eu levo um andador, por exemplo, né? Eu posso me antecipar pensando qual que é o risco de desaturação desse paciente, né? Eu falo No muito para os meus na alunos. passagem de plantão, você consegue esse tipo de informação, né? Ele de satura Por fácil, exemplo, exatamente. Ou, vamos supor que não, ninguém me falou nada, mas eu cheguei, ele está saturando 90, limítrofe, qual que é o risco desse parado, paciente de né, em repouso. saturar exatamente, no exercício, né? É um paciente que satura limítrofe e, além disso, o raio-x dele é mais, né, é um pouco pior, assim, tem algumas alterações. Poxa, né, tem um catéter ali, entendeu? Eu posso me antecipar com algumas situações nesse sentido, né? Acho que é aquele tipo de exemplo também da nora, por exemplo, né? Tudo bem, eu posso pôr em pé o paciente com a nora, mas se tá com uma nora um pouquinho mais alta, né? Se a hora que ele sentou ele já sentiu tontura, você vai pôr ele em pé, você tem que estar ali ligado que alguma coisa Eu errada ia pode dar, acontecer, você vai fazer o quê, né? eu ia dar esse exemplo que é assim, eu quero progredir, eu quero tirar meu paciente do leito porque ele está muitos dias deitado. Se antecipe que uma pessoa que está 3, 4 dias deitada, muito provavelmente, quando ela ficar na posição ereta, ela vai fazer hipotensão postural. Exatamente. Então, você não pode também pegar esse paciente, sentar, levantar e sair andando com ele de uma maneira muito rápida, porque previamente ele era funcional. Se ele ficou um tempo, fisiologicamente as coisas já mudaram. Então, a gente pode É. pensar nessa antecipação. E aí, você botou esse do oxigênio, e vamos lá, você vai mobilizar um paciente de ventilação mecânica. Já pensou na antecipação de que quando você pega o plantão é um paciente limitado, com baixa capacidade funcional? Será que não vale a pena aumentar o suporte do ventilador para que ele tolere a primeira sessão de exercício? E depois, quem sabe, você não precise mais disso? Né? E aí a gente começa a entrar em vários exemplos aí. Acho que um outro exemplo legal é o desmame, né? Você pensar no desmame. Então, assim, chegou lá, vou discutir com a equipe, vamos tirar um paciente do ventilador, vamos desmamar e vamos estubar. Você já tem que ter uma bagagem de conhecimento da história clínica do paciente, das respostas dele a várias coisas, como mecânica, oxigenação, qual é o padrão ventilatório, se ele tem fraqueza, se ele tem fraqueza, porque você já tem uma capacidade de pensar nisso. Na linha do desmame existe um espaço para isso, né? Que é você pensar na prontidão para o desmame. E aí você tem outras ferramentas ainda para te ajudar. E até como equipe, assim, né? Uma vez a gente teve um caso super difícil de um paciente que estava entubado, uma intubação super difícil, enfim. E aí estavam acontecendo algumas coisas, e eu lembro que estava assim, tipo, vamos estubar, vamos, né? Então vamos estubar e tal. E aí eu falei para a equipe, né, para os residentes que estavam lá, falei, beleza, vocês querem estubar? A gente precisa se antecipar. E se a estubação não der certo, tem alguém aqui que é capaz de fazer essa via aérea difícil?
né? Que a gente vai fazer? Se não conseguir entubar direto, qual que é o nosso plano B? Qual que é o nosso plano C? Né? Então, assim, você precisa olhar tudo que tem ao seu redor e conseguir se antecipar, né? Eu lembro que até um dos residentes falou, mas vai dar certo. Aí eu falei, e se não der? Não, Isso Débora, vai não dar dá. certo. E se não der, né? Porque é esse o meu trabalho ali. Eu É preciso me fácil de falar que antecipar. vai dar certo, o paciente vai dar certo. Se não der, não deu. Mas eu achei que ia É, dar. exato. E aí você faz o quê? Você sai correndo atrás de uma caixa de via aérea, você sai correndo atrás de alguém que tem mais experiência para entubar, né? Não faz sentido. Então, eu gosto muito, por exemplo, quando a gente vai entubar em equipe e o residente, né? Enfim, quem está ali comandando, né? Que ele organiza nesse sentido, assim, né? Olha, eu vou tentar assim, eu vou entubar a princípio desse jeito. O plano B não passou, vai para tal coisa. Não deu certo, a gente entra com tal coisa. Você não É pode isso, entrar só né? com o plano A, né? Exatamente, você tem que se antecipar, porque senão todo mundo se perde nisso também, né, Sancler? Então, eu acho que isso também eu ia colocar aqui, né? Como a antecipação, ela protege o paciente, né? Como a antecipação otimiza o tempo nosso, da equipe, né? Como a Exato. otimização traz melhores desfechos, né? Então, assim, a antecipação. Então, você se antecipar é extremamente benéfico para todo mundo, né? Não é um gasto de tempo, né? É um benefício ali, né? Sabe que no mundo coach eles dizem assim, não tem um plano B, que o plano B tira você do foco do plano A. No mundo real da UTI, a gente tem que ter o plano B, o plano C e talvez até o plano Exatamente. D, né? Você citou aí, É. eu vou dar um exemplo também. A gente teve uma paciente que internou com uma doença neuromuscular, que ela teve uma descompensação respiratória e foi para ventilação mecânica. E era uma progressão da doença. E aí o pessoal, e agora? Estuba ou não estuba? Traqueostomiza ou não traqueostomiza? Mas ela não passa nenhum teste. Quando a gente vai na literatura, ela não vai passar no teste. E talvez ela precise de suporte pressórico pro resto da vida. Vamos fazer outra traqueostomia. Aí alguém levantou a hipótese, e se a gente estubar e colocar ela na ventilação não invasiva? Fizer uma VNI facilitadora e continuar com ela, porque vai ser o caso dela, né, dos pacientes com doença neuromuscular. Aí alguém falou, então dá certo, a gente consegue, a gente está aqui 24 horas. Aí eu falei, peraí, mas e quando for de alta? O que adianta a gente estubar ela, ficar 2 dias com ela, 3 dias na UTI, onde eu posso ficar 24 horas do lado dela coisando, e lá fora eu vou ter esse suporte, não só da FISO, das outras equipes, mais para frente, a gente está estubando uma pessoa que precisa de suporte pressórico. Será que a gente vai ter como garantir esse suporte pressórico no atendimento domiciliar dela? Não, não sei. Então vamos chamar a família, vamos ver se tem condição financeira, se tem condição logística, se tem disponibilidade. Aí o curioso foi, quando chamou, a família falou: não, a gente tem condições financeiras de tempo, tem uma pessoa que fica com ela e tal, não sei o quê. Então a gente tem totais condições. Então a gente conseguiu se antecipando a um problema, ao invés de falar, vamos resolver o problema, vamos ver se essa antecipação está fazendo sentido. Sentido ela faz. Vamos ver se ela vai acontecer mesmo. Não, a gente tem como manejar. Não, então a gente tomou uma decisão completamente diferente, que poderia ter sido o contrário. Alguém poderia ter falado assim, esse tipo de paciente é estubou e põe na não invasiva. E a gente não levar em consideração o que poderia acontecer no futuro, não se antecipar esses possíveis desdobramentos, e quando ela chegasse em casa, ela ter uma crise e precisar de suporte ventilatório invasivo e não ter como, entendeu? É. Então, é o que você falou, ela garante segurança, ela aumenta a efetividade das terapêuticas e ela garante segurança para os pacientes. É. Agora, uma coisa que me chama atenção e que eu queria chamar a atenção aqui, né, é a gente ter o olhar para todos os tipos de paciente, todas as, entre aspas, possibilidades de antecipação, né? Porque, de novo, é fácil a gente se antecipar a coisas que, tipo, nos chamam a atenção, né? Ou a coisas assim, o paciente já está grave, né? Então eu vou lá com mais cuidado, eu me antecipo as né? A minha questão é que por muitas vezes a gente negligencia quando um paciente pode piorar, né? Quando ele está bem, mas quando ele começa a dar sinais, né, de que ele está piorando. E para isso precisa ter muito conhecimento, né? Essa que é a verdade, né, Sancler? Outro dia eu Estudar fiquei muito. abismada, assim, do médico que trabalha lá na UTI, um paciente super grave, tinha ido para uma cirurgia, era uma dissecção de aorta, enfim, e aí ele foi para o centro cirúrgico, né? E aí, na hora do round multidisciplinar, o paciente não tinha voltado ainda. Ele falou assim para os residentes: bom, foi para a cirurgia, tá na cirurgia. Aí ele falou assim: olha,
ele pode voltar da cirurgia ou assim, ou assim, ou assim. Se ele voltar assim, vocês têm que prestar atenção nisso, nisso, nisso. Se ele voltar assado, é isso, isso, isso que vai importar. Se ele voltar desse outro jeito, é o cálcio, é não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu fiquei assim, nossa, gente, que coisa maravilhosa, né? Porque ele já estava vendo, se antecipando a todos os Antecipando cenários as possíveis. possibilidades. Ele estava antecipando todas as intervenções e necessidades que iam precisar em cada cenário, né? Então, assim, olha como isso aumenta a segurança do paciente, né? Como isso deixa a equipe mais preparada, né? Como isso não estressa ninguém, né? Naquela correria, na hora que o paciente chega e tudo mais. Só que para isso, é isso, você precisa saber da doença, e aí eu até acho que assim. Um pouco vem da experiência, né? Porque a gente tem como saber tudo, mas a hora que você vivencia, né? Até esse paciente, por exemplo, os residentes tinham passado a PAI na radial esquerda. E aí ele falou: paciente com dissecção de aorta, você nunca passa na radial esquerda, sempre na direita, né? E aí eu brinquei com os meus alunos, eu falei, ó, nunca mais eles vão esquecer, né? Então, assim, você precisa também de um pouco de vivência de algumas coisas, e por isso que a Ou gente de um está em muito. equipe. De um pouco ou de um muito. Mas aí eu acho que vem um pouco da equipe também, de alguém mais velho que você, né? De você ir, né? Tem alguém mais velho no plantão, alguém mais experiente, A gente de você já perguntar, viveu né? mais coisas, né? Exatamente. Ah, você acha que esse paciente, né? Você já viu, esse paciente costuma evoluir desse jeito, né? Isso aqui está dentro do esperado, está fora. O que você acha que eu posso fazer para, né, me antecipar a esse desfecho que pode acontecer, né? Então, essas coisas eu acho que são importantes também. Isso se conecta com quando a gente vai ver as soft skills, tem uma que tem muito a ver com antecipação, que é o pensamento sistêmico, né? Duas, o pensamento sistêmico Uhum. e o pensamento analítico. Né? O pensamento analítico é isso, é você pegar uma situação e analisar o que pode acontecer dela. E o pensamento sistêmico é você conectar coisas. Então, tipo assim, eu quero andar com o meu paciente porque ele é pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas eu tenho que me conectar com várias outras coisas. Então, a antecipação passa um pouco por isso. E aí, eu acho que quanto mais curiosa a pessoa for, além do conhecimento que você está falando, além da vivência que você está falando, eu acho que a curiosidade ajuda muito a gente chegar nesse pensamento sistêmico. Então, isso aí, é você pensar em possibilidades, é um negócio, eu não sei, eu vou falar, Débora, e não é mentira, não. A minha cabeça funciona dessa forma. Eu sou uma pessoa que fica tentando antecipar as coisas. Então, assim, para tudo, se eu entro para dar aula numa sala de aula, eu olho o pessoal e a depender do ânimo, da cara, da expressão, eu falo, poxa, eu vou ter que estender, eu vou ter que segurar, eu vou ter que botar aquele exemplo, eu vou ter que tirar aquele exemplo da aula e tal. E na UTI isso também precisa ser assim, você tem que ter essa busca. Então, eu estava esses dias na UTI com os alunos, aí chegaram e falaram, nossa, esse paciente está grave. Eu falo, pois é, ele está grave. Então, assim, isso aqui a gente tem que pensar que esse talvez tenha uma parada, porque ele está muito grave, as drogas estão muito altas. E aí, para você se antecipar, vá lá conversar com a equipe. Quais são as perspectivas para esse paciente? O que é que vai ser feito com o paciente? Você já se deparou com uma situação dessa? O paciente parou e ninguém sabe se vai fazer alguma coisa ou se não vai fazer alguma coisa. Aí, eu não sei. Aí você tem que esperar alguém dar uma ordem, porque a gente não conversou para se antecipar anteriormente. Então, essa curiosidade e essa busca pela situação, busca pela oportunidade, faz com que a gente tome decisões mais assertivas para o paciente, com certeza. E esse era outro ponto que eu ia trazer, né? Que, assim, a gente pode usar eu vou usar a palavra ferramentas, não sei se é a mais adequada, assim, né? Mas estratégias, enfim, né? De ferramentas para se antecipar, né? Então, você falou a comunicação com a equipe, né? Então, você se comunica, você antecipa né? Um exemplo bem simplório, mas assim, bem simplista, mas o que acontece direto é tipo os alunos não conseguirem atender o paciente, por exemplo, porque ele entrou no banho, né? E aí eles foram lá, ler o prontuário, viram as coisas, né? A hora que eles foram foi a hora que o paciente entrou no banho, aí acabou amanhã e não deu para ver, né? Então, falei esses dias para eles, eu falei, ó, então se antecipem, né? Antes de sentar, ver o prontuário, vai lá, fala com a equipe, vê que horas vai ser o banho, organiza e tudo mais, né? Então, essa comunicação com a equipe é um jeito bacana, assim, de pensar, né, na antecipação. Eu acho que outra coisa é ler,
né, o paciente, ler os sinais clínicos do paciente, né? Então, poxa, você tá ali com um paciente que estava vindo bem num desmame e de repente você não está conseguindo progredir, ou ele começou a aumentar de novo o oxigênio, por exemplo, né? Então você consegue ver assim sinais respiratórios, cardiovasculares que mostram uma deteriorização, por exemplo, do quadro clínico do paciente, e aí você consegue se antecipar, né, algumas coisas. Acho que o uso de protocolos, de checklists também, né, então você deu lá no começo o exemplo do paciente que está ali numa sedação, né, e a gente fala muito disso aqui. Se você tem o checklist do bundle, você vai se antecipar e perceber que aquele paciente está sedado demais ou há muito tempo e que precisa tirar a sedação, né? Então, checklists, protocolos, enfim, bundles também são coisas interessantes para pensar em como, né, usar essa antecipação no nosso dia a dia. E, de novo, né, ter conhecimento. Conhecer, por exemplo, se você conhece o impacto da imobilidade, do tempo prolongado, na funcionalidade, você se antecipa, né? Você olha e fala, pô, tá ficando muito tempo deitado, tá sem se mexer. Mas se você não conhece, né, completamente esse impacto, é um exemplo, né, simples, mas você não consegue também se antecipar porque fugia do seu conhecimento que aquilo poderia acontecer, né? Você vai se antecipar o quê? Você não tá ligado que aquilo ali tem desdobramentos, para você tá tudo bem, né? Exatamente, exatamente. É tipo a E história da hipertensão, né? Você fala assim, eu não sei, não tô sentindo nada, então não tem problema, mas se você não mede para se antecipar, para mudar estilo de vida, para tomar um remédio, daqui a 20, 30 anos, aquela hipertensão carregada, silenciosa, ela vai te trazer prejuízo. Então, se você não conhece ali no momento, você não faz, né? Eu exatamente. posso acrescentar eu acho que uma Pode. ferramenta são as visitas estruturadas, né, Débora? As Uhum. visitas estruturadas, eu gosto muito de ferramenta. E aqui no hospital a gente faz uma coisa que é a prática do safety huddle, né? Uma visita curta, rápida no começo do plantão. Apesar dela não discutir questões do paciente, ela me traz inúmeras possibilidades de você fazer antecipação. Questões de segurança, de gravidade, quem são os pacientes em isolamento, isso eu me antecipo para organizar minha ordem de atendimento, quem são os pacientes com dispositivos. A gente incluiu aqui no Huddle quem são os pacientes com indicação de progressão de mobilidade. Então, a gente, além de sinalizar para a equipe, traz uma visão assim, tá? Então, olha como eu posso me antecipar. Eu tenho um paciente com indicação de progressão de mobilidade. Eu vou lá, converso com a equipe da enfermagem, esse paciente tem um banho e um curativo que é difícil. Então, ou me organizo para ir antes, ou me organizo para ir depois, mas me antecipei na organização para garantir que não aconteça esse exemplo que você deu de chegar lá e falar, não deu para eu atender. Então, eu acho que as visitas estruturadas, as estruturadas, né? Quem quiser, volte. A gente tem um episódio falando sobre round multidisciplinar. A gente falou muito como um round que não é visita, que um round que é palco para as pessoas falarem, ele não é útil. Mas, por outro lado, se for uma visita organizada, traz muita informação para todo mundo se antecipar. E você estava falando agora, né, dessa coisa de aí você conversa com um, conversa com outro. Eu acho que um fisioterapeuta que ele tem essa habilidade, né, de antecipação, ele acaba virando ali uma referência para a equipe, né? Porque aí a equipe tem essa coisa de, peraí, né? A Débora tá de olho, a Ele é Débora um tá dos entendendo, a principais Débora condutores, pediu, né? né? Eu Exatamente. vejo isso. Então, A gente se atrela, por exemplo, a ventilação mecânica, a VNI, a gente que está ali em cima para pensar na decisão de ceda ou não ceda mais, a gente que está pensando na possibilidade de tirar do leito e às vezes a gente está cobrando a retirada de algumas coisas que já poderiam sair. Então a gente acaba participando muito das tomadas de decisão que são super importantes para a condução dos pacientes. E hoje, quando você vai para congresso, enfim, né, participa de debates, se fala muito sobre isso, né, Sancler? Sobre como que a gente consegue, né, e aí entra a inteligência artificial, enfim, mil coisas, mas aqui a gente está falando da inteligência natural, nossa, né, da nossa capacidade, mas de fazer essa antecipação, né? Então é muito comum esse tipo de discussão nos congressos, de tipo, como que a gente percebe as coisas
antes ou minimamente, assim, mais perto delas estarem acontecendo, né? Porque efetivamente isso muda muito o desfecho, né? Que é o caso da sepse, por exemplo, né? De como mudou, né? Quando eles estudaram melhor a sepse, né? Desenvolveram os bundles de CEP para entrar com antibiótico mais rápido. Antes, né? Nossa, ia para UTI, checava as Esperava, culturas, se não sei o era que, se não sei o empírico, que. né? Então, assim, e quanta coisa mudou, né? Como melhorou a mortalidade da sepse, como melhorou o uso indiscriminado, né, de antibiótico e, por consequência, a resistência a isso. Então, assim, hoje se fala muito nisso, assim, como que a gente pode antecipar as coisas, porque já diria minha avó, né, prevenir é melhor que remediar, né? Então, assim, a nossa busca atual é essa, né? É entender como é que a gente pode estar ali à frente ou minimamente no momento que o negócio está acontecendo e não depois correndo atrás, né? Eu acho que isso a gente antigamente falava, né? Nossa, essa pessoa, que capacidade que ela tem uma experiência. Aí atrelava isso somente à experiência. Eu acho que hoje a evidência científica, como a gente já citou aqui, ela também é muito forte. Então, você deu exemplo de sepse, já tem muito estudo mostrando, então, por exemplo, que o uso do antibiótico de forma mais precoce, ou seja, a partir do momento da identificação da sepse, ele reduz desfechos negativos. Então, eu pego esse conhecimento, evidência científica, e junto ele a experiência e vai tendo melhor. E acho que para o futuro, Débora, muitas coisas vão ser automatizadas desse tipo de predição, né? A gente já discutiu aqui, mas, por exemplo, eu vou poder ter scores melhor. A gente tem hoje scores de gravidade, Apache 2, SAPS 3, que eles me dão uma predição de mortalidade. Então, como é que o indivíduo chegou? Qual era o exame? Qual era a situação? Qual era a doença? Qual era o sistema cometido? Ele tem 38% de chance de ir a óbito. Então, as pessoas começam a trabalhar para diminuir essa possibilidade do óbito. Eu acho que a gente vai caminhar para isso muito em breve, para as questões de reabilitação também, e dizer assim, olha, por causa disso, a gente está se antecipando, dizendo que esse paciente vai evoluir mal. E aí o que é legal? Aí a evidência vem para mostrar estratégias, ferramentas, intervenções para intervir e mudar o desfecho. Então, você faz uma antecipação do que vai acontecer de ruim e a gente começa na pesquisa, na ciência, a testar coisas que logo, logo a gente vai fazer assim. A minha antecipação é colocar essa intervenção para evitar aquele desfecho. Né? Não é só de saber o que vai acontecer, é de saber como mudar o desfecho o qual você se antecipou. Exatamente. E é um pouco, bate um pouco, né, com assim a história, né, da reabilitação na UTI, porque a gente teve que primeiro perder tudo, né, Mostrar como era remediar, ruim. porque a gente viu que era ruim, que estava acontecendo alguma coisa, então a gente, né, não tinha como se antecipar, porque ninguém sabia, mas agora a gente tem como se antecipar porque a gente tem conhecimento, né? E uma coisa que eu ia comentar antes da gente terminar é que é isso, eu acho que é uma habilidade que não envolve só técnica, né? Que envolve aí um conhecimento, um raciocínio clínico, uma capacidade de tomada de decisão, né? Uma postura, né? Uma postura proativa, como você falou lá no começo, e completamente treinável, né? Você brincou de como a sua cabeça funciona, a minha cabeça funciona exatamente desse jeito, assim. Eu tô lá e eu já tô pensando, né? O que vai ser esse paciente lá na frente, né? Eu já estou antecipando o desfecho, né? Eu já estou antecipando o prognóstico. Se precisar no meio do caminho, a gente vai mudar, né? Mas eu já estou me antecipando, assim. E é engraçado porque se na minha vida eu sou médio desse jeito. Então, eu sou aquela pessoa que, tipo assim, eu preciso ir para o shopping, chegar lá, sei lá, 2 horas da tarde. Aí eu olho e falo, 2 horas da minha casa até o shopping dá 30 minutos e eu tenho que sair 1h30. Aí eu não considero o tempo que eu levo para descer no elevador, para tirar o carro, sabe assim, para estacionar pegar no não sei o quê. shopping. Eu não, Aí demora 4 vezes mais. Mas eu tô aprendendo, gente, tô muito melhor com isso. Mas lá na UTI eu funciono de outro jeito, né? Então é isso, é porque eu vi essa necessidade. Não que eu não vejo a necessidade de chegar na hora nos lugares, gente. Mas, enfim, lá eu tenho essa capacidade mais bem desenvolvida e essa Você sabe o que eu habilidade faço mais todo bem dia? desenvolvida.
Todo dia quando eu acordo, eu tô tomando café, aí quando eu vou pro hospital, eu já abro meu celular, já entro no Google Maps, já coloco o endereço do hospital para ver como é que tá o trânsito, porque eu tenho 2 opções de caminho para ir pro hospital. Então, antes de eu descer, eu já sei qual é a opção de caminho que eu vou pegar para ir pro hospital. Todos os dias eu faço isso. Mesmo que fique mais ou menos ali na mesma média, todo dia eu já sei qual é o caminho que eu vou. Então, sabe o que eu faço? Todo dia eu vou na minha garagem, coloco o Waze não funciona dentro da minha garagem, eu fico brava porque eu não consegui pôr o Waze, aí eu saio na Mas rua, eu sai no não meio tenho do caminho caminho, você ainda. decide mudar. Não, eu faço de Ai, casa meu já. Isso, por Deus. isso que eu uso o Google Maps, já vejo do celular antes já. Mas é isso, eu acho que é uma habilidade altamente treinável e uma habilidade altamente desejável para uma fisioterapia do presente e do futuro, né? Eu acho que Exato. vai ficar. Eu O realmente mercado acredito pede, nisso. né? O mercado É, pede isso. eu realmente acredito que em algum momento vai ficar para trás aquelas pessoas que, tipo assim, que sabe que a equipe, que a instituição vê que, poxa, sempre com ela não deu tempo, não fez, não aconteceu, né? O paciente evoluiu mal, enfim. Então, eu acredito muito na valorização dessa habilidade. E é isso, é bom saber que ela é treinável, né? Então, É, se capacitem, né? Acho que essa. E exato. acho que um jeito é começar a mudar o pensamento mesmo, né? No seu dia a dia, assim. Então, poxa, tem alguma coisa desse paciente que eu posso me antecipar, né? Faça essa, se você fizer essa pergunta que a Débora falou agora, você vai mudar a dinâmica do seu plantão. Para cada paciente, fala, tem algo que eu posso pensar que vai acontecer e tomar uma decisão antes, você vai mudar a sua dinâmica do plantão. Eu tenho uma Isso dica, aí. Débora. Não sei se você já Fale. assistiu, tem uma série chamada Designated Survivor, sobrevivente designado, que ele é um funcionário do governo, e aí acontece lá uma catástrofe, ele precisa assumir a presidência lá nos Estados Unidos, sabe? Um atentado terrorista. E é verdade isso, sempre tem um sobrevivente designado. É uma pessoa que não é nem senador, nem presidente, nem governador, ele é um funcionário, nesse caso ele é secretário de Obras e Urbanismo, e aí, quando acontece, essa pessoa fica separada lá, para caso aconteça alguma coisa, ela ser a pessoa responsável por tocar. E aí acontece e ele vai tocar, então, os Estados Unidos. E aí você vai assistindo ao longo das séries, e aí você vai percebendo que ele deixa, no começo, cai no colo dele, ele nunca almejou aquilo, então ele é muito responsivo no começo, ele espera as coisas acontecer para ele tentar resolver de alguma maneira, até a hora que tem a virada, né, do jogo, que é a graça da série, que ele começa a não mais ser responsivo, ele começa a ser proativo, buscando soluções baseado em escuta, baseado em comunicação, baseado em conversar com as pessoas e conhecer melhor o sistema. Então, assim, não tem nada a ver com o hospital, mas é uma série que fala muito sobre isso, como você deixa de ser responsivo e passa a ser proativo em um determinado momento no seu trabalho. Eu adorei essa série, infelizmente ela parou depois de algumas temporadas, mas é muito boa, recomendo. Muito bom. Eu queria dar uma dica. Tem uma pessoa que sempre conversa comigo no Instagram e que acompanha a gente aqui também, que é a Márcia. E quando a gente soltou mais ou menos no começo do mês, né, o episódio do Rafa, e que eu falei no Instagram, né, comentei que sobre a gente ouvir os pacientes, como isso Importância, muda, né? né, a nossa também dinâmica na UTI, ela me mandou um direct comentando que ela sempre gostou de ler biografias, né, de pessoas que passaram por internação, e aí ela sugeriu um livro que é Sem Asas ao Amanhecer. Não li, mas ela deu essa sugestão para mim, né? Então, obrigada, Márcia, Anotar pela já. sugestão. Tá anotado, né? E tô passando aqui para frente. Ela disse que foi muito interessante quando ela leu esse livro. Então fica aqui a dica, a sugestão. E aí, aproveitando, eu nem tinha pensado nisso, mas assim, já que eu, né, aproveitei para dar a dica da Márcia, que acompanha a gente, se você, né, está acompanhando o podcast, se você tem alguma sugestão de tema, se você tem alguma dica de livro, de série, Dica qualquer fora do coisa, comum. que quer Marca a compartilhar, gente, bota manda. lá, dica do TI Informação, dica do UFA. E aí a gente vai colocar lá e vai compartilhar a sua dica com as pessoas. Ou manda pra gente por direct que a gente traz aqui nos próximos episódios também. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia, mais um episódio. Obrigada pela companhia todos esses anos. Quem tá aqui desde o começo, quem chegou agora, continuem com a gente, que a gente vislumbra aí mais um ano cheio de coisas boas pela frente, tá bom? Até a Venha semana que vem. aproveitar e fazer parte com a gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.